Fala, torcedor do Verdão, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Palmeiras, trazendo para vocês um cortezinho aí do jogo aberto com análise e melhores momentos aí desse pós-jogo do Palmeiras contra o Bolívar aí por 2-0 pela Conmebol Libertadores. O Verdão aí ganhou por 2-0, dois golzinhos ali no primeiro tempo, ainda conseguiu manter a vitória aí e a turma do jogo aberto se rendeu ao Verdão e vamos acompanhar juntos. Quinta batida, Palmeiras na Libertadores, 100%. Ontem se deu ao luxo de fazer 2 gols de maneira muito rápida e depois administrou, levou o jogo de boa, não quis golear e tal. Palmeiras tá demais na Libertadores e os outros que lutem, hein? Ganha na base do profissional, Palmeiras não tem mais rival, Palmeiras não tem mais rival. A euforia é tanta em dias de Libertadores que a torcida até esquece que na vida nada é 100%. Todo mundo tem lá seus BOs. Já tive 2 casamentos mal sucedidos, mas faz parte. Falhou na academia. Falei pra estar aqui hoje. A prova valia 9 e eu tirei 7, eu errei 2. Morena não tá te dando moral? Me dá uma chance. São muitos problemas, 100% mesmo, só o Palmeiras na Libertadores. O Verdão entrou em campo contra o Bolívar para tentar manter esse desempenho e para buscar a melhor campanha geral no torneio. O time de Abel Ferreira precisou de 11 minutos para cumprir a missão. O primeiro gol saiu depois de um cruzamento na medida do Piquerez. Murilo abriu o placar. O zagueiro não marcava desde agosto do ano passado. Eu já estava agoniado, porque sempre gostei de fazer gol, sempre gostei de ajudar a minha equipe e não estava acontecendo, mas sem dúvida nenhuma vai voltar com tudo agora. O segundo gol saiu pouco tempo depois. Jogada construída em velocidade, com Felipe Anderson e Maurício. Eles deixaram Facundo Torres no jeito para ampliar. Muito feliz, por sorte, o treinador dá confiança, assim que isso me põe muito feliz. Vim aqui para jogar e isso que estou fazendo. O time fez de tudo para sair bem na foto, mas com o 2-0 acabou dando uma desacelerada. Entramos muito bem, muito fortes, e porque tiramos o pé do acelerador começámos a falhar muitos passes. Dos 25 minutos até os 45 da primeira parte foi o que mais fizemos. O Bolívar tentou ultrapassar, como nesse cruzamento do Pato Rodrigues, que deixou Richard Rios e o Everton atentos. Na segunda etapa, a equipe alviverde recuperou o domínio. Em um lance de contra-ataque, Vitor Roque saiu em velocidade, entrou na área e acabou sendo derrubado. Pediu pênalti, mas a arbitragem não teve essa interpretação. O que o dono do apito viu foi impedimento, assinalado pelo Bandeirinha no lance seguinte, no que poderia ser o segundo gol do Facundo. O que seria o único gol da equipe boliviana, do atacante Romero, de cabeça, também foi anulado, pelo mesmo motivo. O jogo ainda foi marcado por faltas e por uma longa espera para checagem de pênalti. O VAR avaliou se a bola tocou na mão do Bruno Fux na área. Minutos e minutos e minutos depois, o jogo seguiu. O placar não se moveu mais. 2-0. O Palmeiras fez de novo. Com 15 pontos, conseguiu a melhor campanha da fase de grupos. Ainda falta uma rodada, mas o Alviverde não pode mais ser alcançado. A gente fica muito feliz por essa marca, né? A gente dá para todo mundo perceber que é uma identidade nossa. E jogo a jogo, o professor nos cobra bastante sobre isso. Jogo a jogo, Abel Ferreira encontra soluções. E a diretoria quer encontrar o caminho para estender o contrato do treinador. O empresário do português marcou presença no Allianz Parque. O meu empresário está cá, é isso? Não está aqui? O que é que ele vem fazer? Não tenho nada de novo para vos dizer. O mais importante agora é ajudar os meus jogadores. O mais importante agora é preparar a nossa equipa. E o que vocês têm que saber hoje é que eu estou de alma e coração e super motivado no Palmeiras. É isso que tenho para vos dizer, mais nada. Eu queria que ele ficasse até o resto da vida. A gente sabe o quão difícil é achar um treinador dessa qualidade, do jeito que ele encara todo dia, de uma forma surreal que eu nunca vi na minha vida. 100%, só mesmo a sinergia. Abel Ferreira, Palmeiras e Libertadores. Palmeiras é algo que não se explica, que se sente. Está bem? Tá bem.
Que sinergia. Ronaldão, vou começar com você só para mudar, porque todo mundo esperava, vai ser o Edu. E aí, eu quero ver o que você vai dizer sobre a campanha do Palmeiras na Libertadores até agora. Maravilhosa. Não tenho o que falar, maravilhosa. E agora tá fazendo um esquema já pro Mundial, pensando no Mundial. É isso que é importante. E o Abel tá colocando para todo mundo, que vai com 2 goleiros, né? Que agora os 2 podem pegar a bola com a mão dentro da área e não dá pênalti pro Bolívar. Aonde? Um time ruim do Bolívar e vocês ainda maltrataram o Bolívar em casa. Maltratando era pra ser mais. Sim, 4, mas 5, e o pênalti? 6. Meu Deus. Pô, tem que falar com a arbitragem. Então eu achei que agora é culpa do Palmeiras 2 agora. goleiros agora, o Palmeiras é o esquema novo. Onde que a bola bateu na mole? Me mostra. Não foi pênalti? Não, claro que não. Bateu primeiro no joelho, depois na mão. Já me arrependi, eu quis mudar. Meu Deus! Era esperado, né, essa classificação tão fácil assim do Palmeiras, porque você pegar o 7º colocado do Campeonato Peruano, o 2º do Boliviano e o 3º do Paraguaio, é isso aí mesmo. Mas o Palmeiras, é isso aí mesmo. Tinha que pontuar mesmo. Palmeiras, um dos melhores times aqui do país. Aí pega os times Mas pequenos. o Palmeiras fez a lição, não fez? Ganhou de todos. Ganhou de todos. Ganhou de todos. Aí você pega a lição dentro e fora de casa. Diferente de os outros clubes que empatam em casa com o... porque aí você pega o primeiro colocado da outra competição. É isso que a gente fala. Assim, ó, jogar Libertadores é isso, assim, ó. É a 6ª vez que o Palmeiras classifica em primeiro lugar no geral. Entendeu? Então, ganho de 2-0, 15 minutos, decidiu o jogo. Aí depois o Palmeiras só administrou, o Abel conseguiu colocar outros jogadores para pegar ritmo de jogo, o Rafael Veiga, né, o Maurício. Então são jogadores que estavam precisando de ritmo. E o Abel fez isso ontem. Mostrou que, mesmo jogando classificado, ele leva a competição a sério. Ele mudou 2 ou 3 jogadores. Né? Então, você pega o time do Palmeiras... Foi pênalti aí, Ronaldo? Ela queria outro pênalti. Não foi pênalti isso aí? Foi, arrancou até a roupa da pênalti. Nas costas do jogador do Vitor Roque. Pênalti claríssimo que o árbitro não deu. Meu Deus do céu. Mas o mais importante de tudo, o Palmeiras faz a Libertadores ser fácil na primeira fase. Mas como que não vai fazer num grupo desse? Quero ver cair no grupo da morte. Do grupo. Tudo bem, mas aí a gente falava que alguns time times iam deitar e rolar, e não é assim. Olha, o Flamengo tá sofrendo, Inter e Bahia estão sofrendo. Sofrendo. Como o São Paulo sofreu? São Paulo classificou primeiro que o Palmeiras. Botafogo tá sofrendo. O São Paulo já estava classificado antes de ontem. Que isso, você sim bateu a cabeça, Renato, com todo o respeito. O Palmeiras... Não, que, na verdade, eu fico pensando o seguinte, ontem... Nós estávamos acompanhando, quer dizer, eu estava acompanhando 2 partidas ao mesmo tempo, 3, na verdade. Mas estávamos aí olhando o Palmeiras e o Verdão pensando no Bragantino. Já pensando no Campeonato Brasileiro. Já tinha a fatura resolvida rapidamente e já estava de olho no Campeonato Brasileiro. E além disso, eu até falei para vocês, nós aqui conversávamos, que ele ia tirar o Gustavo Gomes, ele ia tirar o Estevão, até mesmo para preservar para o jogo de domingo, que é muito importante diante do Red Bull, até mesmo para a gente manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, ontem eu acho que foi um jogo, Renata, que a maioria dos jogadores que entraram, que não vinha jogando, aproveitaram a oportunidade. Jogadores que deram conta do recado, o Maurício entrando, fazendo gol, acho que isso é muito importante também, e isso mostra a competição entre eles dentro do elenco. Isso faz com que os jogadores que estão jogando hoje no Palmeiras, os titulares, né, não pode vacilar, porque tem outros que vêm e tomam lugar. Né? O Marcos Rocha retornando novamente, o capitão do time. Marcos Rocha, bom retorno, meu irmão. Então é isso que o Palmeiras está apresentando nesse momento, tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro. E Cicinho, agora falando muito sério, o Palmeiras tem experimentado variações táticas, tem ofertado mais minutagem para muitos atletas, tem trazido jogadores da base, como o Alan, mas ao mesmo tempo as contratações estão tendo mais espaço, está preservando jogadores que se desgastam mais, como o Felipe Anderson. A gente vê que agora o Vitor Roque está com a confiança lá em cima. O Palmeiras entra num nível que, pelo menos para disputar o Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil e o Mundial, ele tem forças equilibradas. Exatamente, Renata. Brincadeiras à parte, na verdade, assim, a gente fica brincando para tentar achar um defeito no Palmeiras do Abel, né? Você estava brincando? Não, a gente tem que aliviar um pouquinho. Porque, assim, é um time muito competitivo. A gente fala também a respeito do Mundial, mas é uma equipe que vai dar muito trabalho no Mundial. É uma equipe muito bem postada. Se dá o luxo de deixar os 2 principais jogadores de fora. Tá certo que o Bolívar não é um time perigoso, mas é
um adversário que, se você não tiver uma atenção, se você não tiver manter a concentração durante os 90 minutos, né, mantiver essa concentração durante os 90 minutos, você pode ser surpreendido. Mas o Palmeiras é a seriedade do primeiro ao último minuto. E isso conta o quê? Saindo lá do banco de reserva. Então é um time que vai brigar em todas as competições aí, merecido a classificação geral do Palmeiras, porque é o melhor time dessa competição. Ah, você falou em seriedade. Seriedade leva à felicidade no futebol. Abel Ferreira. Negão. A gente conversa depois do jogo contra o Mirassol. Aí eu converso com você. Agora eu quero falar sobre Palmeiras, líder, melhor campanha da primeira fase da Libertadores. E ontem, então, os caras... calma. O quê? Então, calma. Ontem, o momento mais difícil pro Palmeiras foi o hino, né? Acho ali, ter que ficar ali paradinho, esperar o jogo começar. Edu, nada abala o Palmeiras. O Bahia abalou ali, mas não abalou, né? Perdeu uma, depois o Palmeiras começou a ganhar tudo de novo. O Palmeiras entra nesses jogos, Renato, com seriedade. Eu acho que isso é o mais importante. Todo jogo que o Palmeiras joga é um jogo que eles entram desde o início concentrados, sabendo o que tem que fazer dentro do campo. O Abel sabendo os jogadores que ele pode colocar naquele jogo. Então ele escolhe os jogadores para determinados jogos. Né? Ontem mesmo, quando a gente estava conversando aqui no programa, né, tirou o Gustavo Gomes, tirou o Estevão desse jogo, para se poupar para o próximo jogo, que é o domingo, que é contra o Red Bull. Então são situações que o treinador tem nas suas mãos, peças, que ele sabe que pode confiar. Né? O retorno do Marcos Rocha, muito boa, jogou muito bem. Né? O Murilo entrando, fazendo gol. Então são jogadores, né? O Maurício novamente entrando e jogando muito bem, dando passe para o gol. Então são jogadores que estão ali, não tem 11 titulares, e sim um elenco. E quando você tem esse elenco nas suas mãos, o Abel está sabendo trabalhar. Diferente de outros treinadores que quando tem, não sabe. Mas o Abel está mostrando que ele sabe. É claro que ontem, 15, 20 minutos, o Palmeiras já definiu, fez 2-0 e depois administrou bem, né, começou a tocar. É claro que teve outros lances, né, que o Bolívar teve dificuldade ali para o Palmeiras, mas o resto, o Palmeiras foi muito bem, né, classificação 15 pontos, né, a sexta vez que isso acontece, classificação geral, né, no primeiro lugar. Então, o Palmeiras fez, vamos dizer, um treinamento de luxo jogando na Libertadores. Uia. E para complementar o que você muito bem disse, a sexta vez em 8 anos. Ai, Capelanes! Aí vocês querem falar que a excelência mora em outro lugar. Não mora, né? gente. Vamos lembrar aqui que é contra o Bolívar, hein? Meu pai, hein? Ronaldo, a gente tem que ganhar de quem vier, Ronaldo. Não tem essa história. Ronaldo, o negócio é ficar quieto. Segundo lugar do boliviano, terceiro do paraguaio e sétimo do peruano. Quem sou eu pra dar uma dica pra vocês? Mas o momento é ficar quieto, irmão. Ficar quieto e bater palma. Ontem ficou com as carças na mão lá ainda. Tá louco, aí demais. Meu time tá ruim. Meu time ontem foi uma draga. Mas peraí, não. Tá, mas isso é Libertadores. Outra história só meio. Eu tenho medo de descer, eu tenho medo de chegar lá, que você não imagina. Descer. Não, tomara que não, hein? Ó que o Ronaldo tá utilizando errado, ó, até o fio ele já tirou. Capela, o que fazer para segurar, para entender e parar esse Palmeiras de Abel Ferreira, que ganhou o Clássico, que tem a melhor campanha na Libertadores, primeira fase, que já tá pensando no Bragantino no final de semana, que coisa... Fez um paulista. Correr, mas as Como coisas estão esquisitas. Desde fez um paulista. Fala, Abel. Que isso? Vai ficar chorando esse paulistinha aí. É isso. Ô, Ronaldo, mas eu tô achando uma coisa esquisita aqui que eu queria compartilhar com vocês desde a minha volta aqui ao programa, porque o lance é o seguinte, pessoal. A Renata, brilhantemente, fez uma abertura, uma introdução aí do Dracena. Edu, líder do Campeonato Brasileiro, melhor campanha da Libertadores. Aí o Edu, é verdade, Renata, é verdade. Aí o Ronaldo ganha o jogo, começa o programa também, não, o Corinthians ganhou. Aí, gente, o Inter ganha o jogo também, ganhou, mas veja bem. Aí, os outros times que empatam, tratam como vitória. Eu não tô entendendo as coisas também. Quando ganha, tem que estar feliz. Tem que saltitar. É que nem o Abel. Palmeiras ganhou a melhor campanha. Pipipi. O Abel, de novo, ele vai para a entrevista coletiva e ele dá umas sublinhadinhas assim, dando uma letrinha. Falaram que era fim de ciclo. Tinha torcida que vaiou. Tinha torcida aí que, uma boa parte, pelo menos uma parte, que pediu a minha saída. A grande verdade, o Abel Ferreira, eu já falei aqui N vezes,
Quem não é fã do trabalho, pode não gostar, é difícil falar não gostar da pessoa, porque as pessoas nunca bem conhecem o Abel Ferreira. Achei deviando e irresponsável da minha parte falar quem não gosta do Abel Ferreira. Mas olha o trabalho desse cara. Olha o que ele conseguiu fazer. É bem verdade que talvez tenha se equivocado em determinado momento no Campeonato Paulista, quando ele demorou a colocar a sua força máxima, justamente porque tem um calendário muito grande pela frente. Agora, é curioso falar, ontem, na frente da Arena do Verdão, eu falei que o planejamento da diretoria não era dar uma sequência muito longa para alguns atletas mais experientes, porque tem o Super Mundial de Clubes. E é justamente isso que a comissão técnica do Palmeiras está avaliando. Você me perguntou, quem segura esse Palmeiras? No jogo desse final de semana, no Nabi, não é no Nabi, é no Cícero de Souza Martins, o novo estádio do Bragantino nos próximos anos. O próprio Abel Ferreira, nesse jogo duro contra o Bragabu, que vem bem no Campeonato Brasileiro, deve colocar mais uma vez um time mais pronto do que alternativo, mas ainda assim poupando um outro jogador. O Palmeiras, ele é candidato a título em todas as competições, menos o Super Mundial de Clubes. Mas eu acredito que de todos os brasileiros é o time mais pronto a chegar mais distante no Super Mundial de Clubes, que começa daqui a pouquinho, Rê. Ai, 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 ai. Olha, esse Mundial vai dar o que falar, hein, Ronaldão? Vai ser lindo. Já temos tudo pronto, né, negão? É o sonho dele. Olha lá. Vai ser. Essa música ele já readaptou, era da copinha dele, já tirou a copinha, agora sobrou o Mundial. Vai tocar no mundo todo isso aí, nós vamos fazer em inglês. Mas falando sério, eu sei que você vai dizer que isso não vai acontecer, mas imagina, só imagina, a gente tá falando de uma hipótese. E se Abel Ferreira ganha o Mundial? Imagina o Abel Ferreira campeão do mundo. E se o doutor tivesse 2,40 m? Ele não passaria na porta, não entraria, viu? Tem coisas ele seria Golias. A gente tem que colocar na balança, né? Não, mas não dá pra imaginar? Lógico que não tem como, não combina. Mundial não combina com o Abel, com o Palmeiras, não combina, não adianta. Agora o ganhou do Bolívar, com a calça na mão. É isso, torcedor do Verdão. Esse foi o videozinho que eu separei pra vocês aí com algumas informações e análise desse pós-jogo aí do Palmeiras contra o Bolívar pela Conmebol Libertadores. Então, o Verdão aí que conseguiu fazer 2 gols logo no primeiro tempo ali, né? Um gol de Murilo e um gol de Facundo Torres. Então, esses 2 gols aí foram importantes para poder segurar esse resultado aí até o final da partida. E o Verdão conseguir ficar invicto aí na Libertadores, né? Verdão aí que tá no grupo de fase da Libertadores e ficando invicto, ganhando os 5 jogos aí na Liberta. Agora é foco máximo, né? Nesse próximo jogo aí contra o Bragantino, né? Bragantino aí que tá ocupando ali a 3ª colocação, ficando atrás do Flamengo ali na 2ª. E o Verdão aí em primeiro colocado no Campeonato Brasileiro. Esse próximo jogo contra o Bragantino vai ser um jogo muito decisivo aí nesse Campeonato Brasileiro, porque é um joguinho ele praticamente de 6 pontos, né? Uma vez que se o Verdão perder para o Bragantino acaba passando aí, né? Então esse jogo é muito importante. Abel conseguiu poupar alguns jogadores nesse jogo de ontem contra o Bolívar, já pensando nesse próximo jogo contra o Bragantino. E para esse jogo do Bragantino aí, o Verdão vai vir com força máxima, é isso mesmo, força máxima aí para esse próximo jogo, né? Contra o Bragantino aí pelo Campeonato Brasileiro. E depois também essa sequência de jogos aí que vem pelo Campeonato Brasileiro aí é muito importante pro Verdão, hein, galera? Vocês já viram isso daí, né? Mas o Palmeiras vai enfrentar aí o 2º, 3º e 4º colocado em seguida no Campeonato Brasileiro. Óbvio que tem intercalando com esses jogos. Tem os jogos também aí da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas o Verdão aí vai pegar só pedreira agora aí pelo Campeonato Brasileiro. Mas com certeza Abel Ferreira aí vai fazer uma boa tática, uma boa escalação para esses jogos aí, conseguindo poupar alguns jogadores e conseguindo colocar seus jogadores para poder ter um desempenho máximo nesses jogos e conseguir conquistar as vitórias e os 3 pontinhos em cada desses jogos aí e conseguir manter ele em primeiro colocado no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que tem, como vocês puderam ver aí, a grande mídia toda se rendendo aí ao Verdão e todos aí aplaudindo e colocando o Palmeiras como principal candidato aí em quase todos os campeonatos. O Mundial aí vai ser um dos mais difíceis, né, com certeza. Mundial de Clubes é um campeonato que é bem complicado, né, tem jogadores e times aí com um nível muito elevado, mas não é impossível, né, esse elenco do Palmeiras também está demais.
seja time titular ou time reserva aí, tem um elenco muito preparado para encarar esses jogos. Então, pelo menos o Campeonato Brasileiro aí, Libertadores, é muito favorito. Podemos aí, o favoritismo do Palmeiras aí é surreal. Toda a mídia vem elogiando e falando sobre esse grande favoritismo do Verdão aí para esses campeonatos. Ainda temos o Mundial de Clubes aí em breve, em junho. Então vamos aí, foco total para conseguir desempenhar bem nesses campeonatos e conseguir deixar com que seus jogadores cheguem até o Mundial ali sem nenhuma lesão e chegar com o time completo para poder disputar esse Mundial de Clubes aí, né? No mais é isso, vem trazendo vídeo para vocês todos os dias com notícias do Palmeiras aqui do nosso canal de notícias do Palmeiras Verdão News. Espero que tenham gostado desse vídeozinho de hoje aí. Até o próximo e valeu!